única de aprendizagem, inspiração e consolidação da nossa identidade cultural como africanos e muito particularmente como angolanos. Numa comunidade como esta, em que o triângulo fé, razão e cultura constituem os fundamentos de todo o nosso saber, a cultura africana, a exemplo da fé cristã e da racionalidade moderna, se reveste de sacramental importância na afirmação de uma identidade própria no mundo em que somos desafiados, apesar das múltiplas influências da modernidade, o pensar global e o agir local. Neste sentido, o imperativo de preservarmos a nossa rica herança cultural, da qual decorre a nossa identidade local, passa pela valorização e pelo respeito da nossa mundividência cultural africana, em geral, e angolana, em particular, que não acontece sem um conhecimento consolidado sobre os nossos hábitos, tradições, línguas, artes, crenças, usos e costumes. Esta realidade tão antiga e tão complexa continua, no entanto, viva, concreta e profundamente enraizada nas comunidades e transmitida ao longo de gerações, onde desempenham um papel central na afirmação da coesão social. E o rei é, sem sombra de dúvida, o principal garante desta tradição, cuja sabedoria acumulada ao longo dos séculos, através dos sistemas de conhecimento indígena e as práticas humanistas, constituem os alicerces de uma mundividência que se funda no respeito pela pessoa humana, na luz. E estamos nós em crer que Sua Majestade, o Rei do Beilundo, personifica esses valores de liderança, serviço, compromisso com o bem-estar do seu povo. Sua Majestade, todos esses pressupostos enobrecem ainda mais a sua presença no seio desta comunidade acadêmica que defende a integração dos estudos africanos em programas acadêmicos, projetos de investigação científica e atividades extracurriculares, bem como a inclusão de cursos sobre história africana, literatura, música, arte e filosofia, apoiados pelas iniciativas que promovam o diálogo intercultural e a colaboração com as comunidades locais. Tudo isso no intuito de ajudar a resgatar a nossa identidade cultural, que há muito se vem confrontando com uma profunda crise. É nossa convicção institucional de que, ao reconhecer e valorizar a nossa cultura tradicional, contribuamos para a construção de sociedades mais justas, inclusivas e culturalmente vibrantes, onde todas as pessoas são valorizadas e respeitadas na sua diversidade. Agradeço, pois, a sua disponibilidade em ter aceito o nosso convite. Aproveito o ensejo para saudar a direção da Faculdade de Direito por esta iniciativa de belo efeito. Espero que consigamos tirar o melhor proveito que a ocasião nos proporciona. Um bem-aja a todos. Muito obrigada. Convidamos agora a professora doutora Luzia Sebastião para, enquanto moderadora da aula magistral, fazer a apresentação do nosso distintivo orador e convidado de honra, Sua Majestade, Rei do Mbalundo, Chongolola, Chongonga e Kwikwi VI.
Antes de mais, pretendo agradecer pelo convite, pela honra de poder aqui estar nesta atividade que é de facto a primeira. Sua Majestade Rei Tshongolola Tshongonga Equiqui VI. É o 37º soberano do Reino do Bailundo. É de origem ovimbundo, foi entronizado aos 37 anos de idade, pertence à linhagem dos Equiqui e é o primeiro neto legítimo da parte matrilinear do falecido rei Augusto Caciliopolo Equiqui IV. O seu nome próprio é Isaac Francisco Lucas e nasceu no município do Bailundo, Mbalundo, a 10 de agosto de 1984. Desde pequeno, foi ajudante do seu avô, Caciliopololo, soberano do Mbalundo, e ajudava em certas atividades da Umbala. Chegou a desempenhar o papel de vice-rei da Umbala, Mbalundo, e desempenhou essa função até ao reinado de Equiqui V. Desde 2018, é conselheiro da Associação dos Naturais e Amigos do Bailundo, Anda Mbalundo. Desempenhou igualmente as funções de presidente da Associação das Autoridades Tradicionais do Mbalundo, é casado, tem 4 filhos e é autor de um livro intitulado Hegemonia dos Ovimbundo no Reino do Mbalundo. Este livro trata a matriz cultural e a identidade do povo do Mbalundo. É esta pessoa, é esta entidade que nós vamos ter a honra de escutar. E peço a vossa atenção. Chitava Kutumala. Podemos sentar. Ame nda Sanjuka Chalwa, Sua Majestade está muito feliz. Chalinga onjanja ya tete okutambuiwa vohondo yosikola inene yonembele yo católica mulo vochakati chofeka vo Luanda. Pela primeira vez sou recebido pela direção da Universidade Católica em Luanda, em Angola. Chatete ndiongola okupandula mwele chinia chacho mwele cho sikola inene ya mulo vo Luanda. Em primeiro lugar, Sua Majestade quer agradecer a nossa mãe, a magnífica reitora e irmã doutora Maria de Assunção, por recebê-lo aqui nesta manhã. Kwenda okupandula vo usongwi watiama conepa yo faculdade yo direito. Sua Majestade quer agradecer também o decano professor Mário Quinta. Kwenda mamãe o Casileto yuna watanga ndomo etutu afetiga kulinga ovopange juíza conselheira jubilada do Tribunal Constitucional. Sua Majestade, desta forma, quer agradecer a nossa mamã, a doutora Lúcia Sebastião.
Kwenda vo alongisi vo simwele vo hondo yo escola inene. Não esquece de agradecer a todos os professores desta grande universidade católica. Kwenda la kai la lume vakasio kutangela vo escola ilo. Assim também Sua Majestade agradece a todas as mulheres, homens que todos os dias buscam conhecimento nesta universidade. Tuli panduliko vos. Uma salva de palmas para nós, por favor. E tu tukasikulo ko Luanda. Nós nos encontramos neste momento na capital do país, Luanda. Vo chakati kolone ke vimwe. Estamos poucos dias aqui na capital. E tu tueya akutitualwa mwene. Nós viemos num número elevado. Tukasi okule kasa ovitu akwenda oviholo viofeka yetu. Estamos aqui a demonstrar em grande aquilo que são os hábitos e costumes do nosso país. Tuanena o grupo Katiavala. Trouxemos para Luanda o nosso grupo de dança tradicional Katiavala. Ministra yetu yo reino Edna Mateio A nossa ministra da Cultura e Ação Cultural do Reino do Bailundo, a Edna Mateia, cantora e compositora. Andia votou que eu chovo mole. Por favor, ponha-se de pé. Nossa... Tueyavo lukulu endamba yuna o solo kundilongala la polondunge. Trouxemos também o nosso ancião, o conselheiro do Reino do Bailundo, o 83 anos de idade, não é pouca coisa. Faz favor, nosso papá. Tueyavo la yuna o solo kutukwetasa kovopange vetu viatiamela mwele konepa yatiamela konepa yupange o jurídico ngana Dr. Sebastião. Trouxemos também o nosso jurista, o jurista que cuida de todos os assuntos do Reino do Bailundo, o Dr. Armirindo Basto Chivutuqua. Tukasivo l'assessor yetu Soma Celestino Chiwisi. Temos o nosso assessor executivo do rei do Bailundo, Chongolola Chongonga Equiqui Sexto. Tukasivo longwata epata vana vakasiko Brasil poleveia e ochova kwatiseko okutanda ko kelilongiso yetu. Também temos os nossos investigadores, natural de Benguela, Angola, residente na República Federativa do Brasil, o casal Dona Graça e o senhor Fininho, por favor, os nossos investigadores. Ndatueia palo momo yumo wachisimile. Se na verdade estamos aqui na Universidade Católica de Angola, é porque alguém teve a iniciativa. O titongo que timba masiko visimilo la yumo papalalaye. O nosso guia, o nosso pai, o nosso diretor da casa, ou então Palácio de Ferro, é tão pequeno no corpo, mas no pensamento, faz favor. Doutor Vigário, votoca. O nosso doutor, diretor executivo do Palácio de Ferro. Tua pandula chalwa. Muito obrigado. Agora vamos entrar naquilo que nos interessa. Eu vou orientar o embaixador do reino para sentar um bocadinho. Porque também estamos no projeto Simplifica. Então, Exatamente. nós não ficamos atrás. Muito obrigado. Obrigado. É muita euforia, é muita alegria que eu sinto neste momento, porque é o primeiro convite que uma universidade aqui em Luanda faz para o Reino do Bailundo. E eu penso que as demais universidades até aqui não efetuaram esse convite, porque
Está legislado como se recebe um presidente, um ministro, um governador. Mas a forma como se recebe um rei, acho que começou a Universidade Católica. E creio que eu creio que vão passar mal, porque muitas universidades virão perguntar como é que receberam o rei do Bailundo, qual é o formato que usaram. Então vai sair daqui a forma como se recebe o rei do Bailundo. Tenho apenas 40 minutos para compartilhar com todos e a todas a tertúlia subordinada ao tema o poder e a justiça tradicional no reino Mbalundo. Como se sabe que o mundo jurídico político formal e o mundo jurídico político informal trata-se de assente em 3 momentos distintos. No primeiro momento, o mundo formal procurou ignorar, silenciar ou neutralizar as instituições informais alicerçadas numa concepção positiva legalista do sistema jurídico. Era o mito de que só existia aquilo que a lei instituía ou reconhecia. No segundo momento, começou a emergir a consciência de que as instituições formais não esgotam, nem podem deixar de conferir relevância à instituição informais existente numa sociedade. A força da lei nunca é suficiente para apagar a força da tradição e do costume. No terceiro momento, finalmente, as próprias constituições escritas passaram a acolher e garantir às instituições tradicionalmente conferido-lhe relevância jurídica, formal e, neste sentido, suscitando interesse e complexos problemas de relacionamento intersistemático, permitindo alicerçar 2 conclusões. Primeiro está o poder político formal não é o único poder existente numa sociedade. O direito não se circunscreve à lei escrita. A abertura da democracia, como nós sabemos, o que aconteceu em 1991, deu lugar ao reconhecimento constitucional do poder tradicional. Porque na fase da colonização havia-se perdido de vista tudo que tem a ver com o poder tradicional. Tudo que é nosso havia sido colocado no repertório do misticismo. Mas em 91, alguma coisa começou a se renascer. A nossa Constituição angolana reconhece o costume como fonte de direito. E a palavra que eu mais gosto na Constituição é mesmo esta. Reconhece a fonte do direito costumeiro. O enquadramento da lei costumeira, que faz parte do direito positivo, independentemente da sua escrita ou não escrita, pelo que a eficácia da institucionalização do poder tradicional se faz valer pelo respeito, pelo ordenamento deste direito costumeiro recolhido na própria consciência comum do povo. O poder tradicional é representado pelas autoridades tradicionais que, para o ordenamento jurídico angolano, são vistos como uma instituição que colabora com o poder estadual. Na verdade, o poder tradicional tem a sua gênese e substrato na ancestralidade e, por isso, há motivo forte para se conservar na história cultural angolana, porque está o poder tradicional, o costume. Aliás, ali vamos encontrar 3 elementos muito importantes porque que tem que ser conservado. Está o poder tradicional, está o costume e, terceiro, está a terra. Constitui uma tríplice realidade
que plasma a vida da nossa comunidade tradicional, o que faz ver que a articulação do poder tradicional com os outros entes público e privado é uma exigência no seio da nossa comunidade. Outro sim, as instituições tradicionais são também a fonte da justiça, o que se justifica pelo princípio de que a justiça tradicional constitui uma alternativa da justiça formal, e esta, por sua vez, assume a justiça mais humana, que se encontra a sua substância e sustentáculo nas comunidades tradicionais através dos nossos hábitos e costumes. Na nossa CRA está bem explícito no artigo 223, e que o professor também já fez menção, o Estado reconhece o estatuto, o papel e as funções das instituições do poder tradicional, constituído de acordo com o direito consuetudinário e que não contrariem a Constituição. No segundo, diz que o reconhecimento das instituições do poder tradicional obriga as entidades públicas e privadas a respeitarem nas suas relações com aquelas instituições os valores e normas consuetudinárias observado no seio da organização política comunitária tradicional e que não sejam conflituantes. Dada a plurissignificação do artigo 223, as autoridades tradicionais definem, nos termos do artigo 224 também, segundo o qual as autoridades tradicionais são entidades que personificam e exercem o poder no seio da respectiva organização política comunitária tradicional de acordo com os valores e normas consuetudinárias e no respeito pela Constituição e pela lei. O reconhecimento das autoridades tradicionais em poder tem a sua razão de ser, pois é pré-estadual, visto que resistiu ao poder político instituído durante o período da colonização portuguesa e após a independência do nosso país. O que neste momento falta no poder tradicional quanto à resolução dos problemas das nossas comunidades é a boa interpretação daquilo que já está escrito. A exemplo prático, conforme diz o tema, nós no reino do Bailundo, o reino do Bailundo é um reino completo. É um reino que tem estrutura. O rei funciona ou trabalha com 37 ministros da sua corte. Ali encontramos juízes, advogados, procuradores, todos os ministérios estão lá presentes. E um dos trabalhos que mais o rei faz na sua umbala são os julgamentos. No passado, o rei julgava tudo. E hoje, já não é possível julgar tudo. Como é que fica você que fez 5 anos de direito, é advogado, é juiz? Tudo vai para o rei. O teu estudo fica em vão? Não pode. Nós resolvemos boa parte dos casos que acontecem no seio das nossas comunidades. Daquelas questões mínimas e daquelas máximas. Eu penso que há questões que eu vou deixar para a pergunta, porque se falar tudo aqui, eu vou cortar alguém que tem boa voz para fazer também boa pergunta. Quanto ao capítulo do julgamento, eu vou deixar que os alunos façam pergunta e eu penso que isto vai fazer com que a aula tenha mais sabor.
Senão isso vai se tornar uma pregação. Se no final eu dizer amém, todo mundo vai dizer amém. Então a aula ficará muito boa quando eu começar a receber as perguntas e mediante as perguntas vou dar as respostas e as respostas já estão na ponta da língua. Já estão na ponta da língua, eu não preciso olhar para pensar tanto. Então vamos deixar esse momento para perguntas e respostas e quando estiver a perguntar diante de um rei que aparece uma vez em 1000 anos, aproveita, pergunte tudo, até aquilo que dá medo. Pergunte. Então vamos dar esses minutos para os nossos estimados alunos. Muito obrigado, tua pandula, merci beaucoup, thank you. Obrigado. Posso? Sim. Sua Majestade, Rei do Bailundo Equiqui VI, tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com a organização do próprio reino. Daquilo que nós estudamos um pouco sobre a organização dos reinos dos povos dos ovimbundos, tanto para além do reino Balundo, havia o reino Chiaca, o reino Wambo, o reino, outros reinos. Será que hoje ainda esses reinos no Planalto Central existem com a mesma organização que o reino Balundo tem? E esses reinos ainda continuam sob tutela do reino do Bailundo, o reino subjugado, o reino sob tutela do reino do Bailundo? A segunda pergunta tem a ver com o seguinte: o país nessa altura tem se debatido sobre a implementação das autarquias. As autarquias têm a ver também com o poder local. E, salvo o entendimento contrário, acho que o poder local, ou o poder tradicional, é também um poder local. Como é que Sua Majestade, enquanto uma autoridade tradicional, encara a convivência entre o poder autárquico, também o poder local, e o poder tradicional? Obrigado. Sua Majestade Equiqui VI, tenho apenas uma pergunta. Sua Majestade falou sobre a justiça tradicional. Eu gostaria de saber como é que a justiça tradicional possui uma justiça mais humana, uma vez que a justiça é aquela que tem o dever de dar a cada um o que é seu. Eu gostaria de saber... bom dia, já estivemos aqui. Eu gostaria de saber da Vossa Majestade, tendo em conta que a religião que Angola professa atualmente nos foi imposta e que é de certa que a Vossa Majestade, consoante a tradição que vem já de muito tempo, tem muito mais informações do que nós. Qual é a religião que predomina no reino do Bailundo e por quê? Bom dia a todos e a cada um. Em tempos foi público que havia uma situação qualquer no reino do Bailundo e que Sua Majestade Rei Tshongololo Equiqui terá sido, não sei se posso chamar o mediador, mas foi a Sua Majestade que arbitrou a situação. Eu sei que é relativamente jovem, é formado em Direito, mas nas suas funções enquanto Rei exerce o direito consuetudinário. Sente algum conflito entre o direito nos termos em que exerce e o direito clássico para o qual até é formado,
Apesar desta aparente dualidade, há algum ponto de equilíbrio? Obrigada. Caríssimos, até agora temos 5 perguntas. Vamos dar uma pausa para assim o rei poder responder às perguntas. Ok, muito obrigado pelas perguntas e todas elas são muito interessantes. Pode ser, pode ser. Kalungi, obrigado. As perguntas todas inteligentes. A primeira trata sobre a organização do reino, no reino do Bailundo. Dizer que o reino do Bailundo neste momento está organizado e é um reino acolhedor, razão pela qual está ali o nome de Chongolola Chongonga, que significa águia congregadora. Este é o nome, Chongolola Chongonga, águia congregadora. Como se diz que o nome faz a pessoa, neste momento o reino está bem com todos os reinos. O reino do Bailundo está bem com todos os reinos. A nível da província do Ambo, nós temos o reino Bailundo como reino mãe, o reino do Ambo, o reino do Sambo, o reino da Chiaca e o reino de Xingolo. Mas esta congregação, o reino não está somente a congregar os reinos da província do Ambo, mas sim da região, porque o Bailundo é o centro da etnia linguística dos povos Ovimbundo. O reino hoje congrega, assim, de uma forma do nosso trabalho, todos os reinos a nível nacional. Hoje os reis a nível nacional estão organizados. Já existe o chamado Conselho Nacional do Poder Tradicional em Angola, onde está o presidente deste conselho, a Sua Majestade Moatseng Watembo, das Lunda, e o rei Chongolola Chongonga está como vice-presidente deste conselho. Quanto às autarquias do poder local, conforme está espelhado na nossa Constituição, é um processo que nós estamos a aguardar há bastante tempo. É que nós, africanos, estamos numa profecia dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, desde sempre, disseram que a África vai se desenvolver, mas aos poucos, não como a Europa, de forma acelerada. Por isso que nós encontramos grandes slogans dos nossos ancestrais, que um deles é o primeiro presidente, Antônio Agostinho Neto. A luta, na Europa não vais encontrar esse slogan, porque já lutaram e não tem mais nada para continuar. Havemos de voltar nos nossos hábitos e isto aqui é uma profecia, está-se a cumprir no meu tempo e no tempo aqui da magnífica reitora. Trazer o rei do reino para vir aqui, isto aqui é histórico. Só estamos a cumprir a profecia dos nossos ancestrais. Tudo que nós vamos implementando vai ter esse pequeno atraso porque já foi profetizado pelos nossos ancestrais. A África vai se desenvolver, mas aos poucos. Estamos a aguardar que as autarquias seja uma realidade. E olhando pelos diplomas que a própria autarquia nos traz, será um sistema de governação benéfico para todos nós. Eu acho assim, mas isto depende da visão de cada um. Isto depende mesmo da visão de cada um, mas por mim eu tenho incentivado de que termine este pacote para que
seja de facto uma realidade, para existir a realidade do poder local. Isso ajudará a trazer o desenvolvimento. Aliás, estamos a andar pelo mundo e estamos a ver os outros que experimentaram as autarquias. A coisa é mesmo diferente. Existe o poder local e a organização, o controle é eficiente. Justiça tradicional, o rei diz que a justiça tradicional é mais humana. Mas só disse que é mais humana, não disse que é melhor que o direito positivo. Entendam aí. É mais humana, mas isto tem a ver com o titular do poder tradicional, que faz o julgamento diante do seu povo. Hoje, por exemplo, o reino do Bailundo tem um formato de fazer julgamento de forma humana. Vamos ainda no capítulo de um dos problemas que a população traz, que nós resolvemos em minuto. Normalmente, as pessoas que têm número de agente, que são chamados funcionários públicos, contraem muitas dívidas às pessoas que fazem negócio. Fazem aqueles negócios 100 para 125, 100 para 150. E esse caso, quando vem para a Umbala, em um mês não conseguiu dar, às vezes passa 10 meses, 1 ano. Isto acontece. Quando essa queixa vem para a Umbala, depois dessa pessoa dar a queixa, dizer que Sua Majestade, emprestei o meu 100 mil para 125, nem o próprio lucro de 125, nem os 100 mil estão a me dar. E já passou 1 ano. Eu sou comerciante, a minha vida é assim, é luta. Para nós bastava confirmar a esta pessoa de que recebeu o dinheiro de 100 para 25 e não consegue devolver. E às vezes as razões que ele vai aplicar são N. Óbito, doença, salário atrasado, cortaram o BPC, enfim. O que o reino faz nessa solução? É automática. O reino tem condições. O financeiro do reino entrega 125 mil kwanza nesta pessoa e vai fazer a vida dela. Você agora já não deve a essa pessoa, estás a dever à instituição do poder, só vamos te dar 30 dias, máximo 45. Senão você vai sonhar conosco até cobrar de noite. Esta pessoa vai alegre e a que deveu, a que recebeu o dinheiro também fica um pouco aliviado, porque já não receberá nenhuma chamada, incômodos, enfim, só sabe que tem a dívida com a instituição que é o reino do Bailundo. E a família aí arranja mecanismo de conseguir esse valor em 30 dias ou em 45 dias. Já não há maneira de como mostrar uma mania, exaltação, porque não se deve a uma instituição. Não é perigo. E você vê que na mesma hora um dos familiares até pode assim colocar uma mentira. Sua Majestade, eu sou um dos parentes desse indivíduo, estou aqui com o cartão multicaixa, todos os ATM não têm dinheiro. Então, se houvesse um TPA aqui e o rei tem Está aqui o TPA. No palácio, até hoje, tem o TPA. Está aqui o TPA. Quando consultar, só tem 4 mil kwanzas. É mais uma mentira que queria aplicar só para dar alegria ao rei. Então, são dessas situações que nós achamos que são muito humanas e é a nova adoção que nós estamos a aplicar para, de facto, ajudar o nosso povo. Nós, no direito costumeiro, não efetuamos julgamento de forma comercial. É de forma humana ajudar o nosso povo. Porque a riqueza do rei é o seu povo. E o rei tem que ter olho de águia para ver quem é que vem e como pode ser ajudado. Então, assim é no capítulo das dívidas. Os casos que mais afluem na nossa Umbala são acusação de feitiçaria,
como sabe que o povo ovimbundo é um povo preconceituoso, cheio de misticismo. Estas horas, se haver um barulho mesmo aqui no teto, pode dizer já que é o vizinho. Se alimenta mal, sonha mal, diz que deve ser o vizinho. E essas questões, quando vêm na Umbala, o rei tem que ouvir, mas ouvir bastante. Se for possível, ouvir todo dia as duas partes. E quando for é algo real, porque o feitiço existe, está consagrado na Bíblia. Jesus, quando esteve aqui na terra, passou mal a chutar os demônios. Mas há quem que diz que os demônios, isso aqui deve ser um bungle-bangle, né? Mas existe. E a nossa Constituição é a única coisa que não tem, digamos, não tem as normas, não tem as leis para resolver, mas são situações que existem. As pessoas, através do ódio, se feitiçam as talas, se feitiçam maus sonhos, feitiço de quebrar o negócio, de atrapalhar um acadêmico. A pessoa é PhD, mas o trabalho é beber. Há um demônio que foi atirado de bebida. É um PhD, mas o trabalho é andar à toa, não consegue ficar em casa. Então, tudo isso é resolvido na Umbala. O rei resolve. O julgamento é assim, ao ar livre. Ao ar livre. Mas quando houver dúvidas, no caso de acusação de feitiçaria, então o caso é encaminhado no laboratório. E lá no laboratório, a pessoa que faz análise se o acusado é ou não é, lá não é o rei, não é pastor, não é padre. É um que entende sobre as místicas, sobre as magias, sobre o feticismo. E ele consegue ajudar a determinar se realmente esta pessoa acusada é ou não é. São daquelas pessoas que, quando você estiver a vir, você é espelho. Ele já consegue ver que esse é meu colega. E o resultado que sai de lá é que o rei aqui aplica. Hoje, as nossas resoluções são mais humanas do que aqueles de castigo. Nós também estamos na manutenção do próprio direito costumeiro. Aquilo que é benéfico para as nossas populações, estamos a levar a cabo. Aqueles castigos que ouviam sobre o lomango, de apertar aqui na cabeça, o zucumbi, estamos a colocar para não atropelarmos aquilo que é a nossa Constituição. Então, o reino continua a trabalhar. Questões de terreno, por exemplo. Há muitos problemas de terrenos, litígios fortes de terreno. O caso vem na Umbala, ouvimos, e nós no direito costumeiro entendemos que o grande documento de um terreno são os mais velhos lá na localidade e as árvores como símbolo que deixaram nos terrenos. Alguém, por exemplo, legaliza um espaço de 500 por 500 na administração, mas sem falar com a autoridade tradicional ou com a comunidade, porque alguém lhe diz que a terra, como é que é a terra? É reserva, exatamente. Situações de gênero acontecem. O indivíduo está com toda a documentação legal, mas é que só contactou alguém na administração que lhe fez aí um business, mas lá localmente não sabe. Essas situações nós temos passado mal, que às vezes temos que incentivar o empresário que comprou aquela terra, não simplesmente alegrar alguém da administração, mas as populações têm que saber, porque você precisa de harmonia em estar nessa fazenda, nesta terra. Se essas pessoas não gostarem, amanhã vão te fazer algo de mal. Então aí é aconselhar essa pessoa, se for daquele de coração aberto, vai ajudar em alguma coisa. Se for daquele que não interessa, diz que feitiço não entra, enfim, às vezes entra na terra, a primeira bulldozer de desbravar a terra, entra já as abelhas. É só ali que vai voltar ao rei, que o rei, aquilo que falaste agora está a acontecer. Então nós aconselhamos, ajudamos as nossas populações. A pergunta foi: qual é a religião que mais predomina o reino do Bailundo? Em 1881,
o rei Equique II, eu tenho dito que foi um rei que atualizou o seu feitiço já em 1881. Já tinha atualizado o seu feitiço. O feitiço desse rei foi a diplomacia. Recebeu muito bem os missionários da Igreja Evangélica, recebeu muito bem os missionários da Igreja Católica e deu espaço vasto para efetuar os seus trabalhos. Construíram escola, hospitais e ajudaram a comunidade do seu reino a crescer. E nós, neste momento, estamos a continuar com o mesmo processo, dar o tratamento a estas igrejas que os nossos ancestrais haviam recebido, dar aquele carinho e ajudar a resolver alguns problemas que se calhar têm tido, porque há quem sempre tenta vandalizar os mesmos terrenos, dizendo que foi dos nossos avós, enquanto que quem tinha dado esses espaços é o Equique II. Então, está a Igreja Católica, a Igreja IECA, a Igreja Adventista, a Protestante e outros. E o reino hoje está bem com todas as instituições, tanto faz religiosas e estadual. A outra é se há conflito entre o direito positivo e o direito costumeiro. Conflito existe, a verdade seja dita, conflito existe. Mas nós temos tido aquela calma de criarmos sempre o workshop entre os SOBA e os juízes, os procuradores, a polícia, a investigação, de encontrarmos um caminho para todas as questões que assolam a nossa população. O maior problema, essas instituições estaduais que eu disse, que também estão no trabalho de resolver os problemas do povo, têm estatuto. E o poder tradicional até hoje não tem estatuto. Até hoje, o SOBA não sabe onde começa e onde termina. Só sabe que estou na minha comunidade, eu aqui sou tudo e devo resolver tudo. Mas outras instituições têm o estatuto que defende os seus deveres e os seus direitos. Então, temos nos encontrados de forma a encontrarmos um meio termo para que evitemos esses conflitos que têm existido. Há casos que são resolvidos na Umbala, mas depois vão novamente ao SIC ou ao tribunal. Se calhar o SOBA resolveu mal e o lesado leva novamente a queixa para lá. Ou então a queixa foi mal resolvida no SIC e às vezes volta para a Umbala. O que nós nesse momento estamos a aperfeiçoar é a boa amizade que tem que existir a instituição tradicional e as instituições do Estado, de forma a não chocarmos, porque o povo precisa que seja resolvido os seus problemas. Nós não podemos chocar. Temos dito que somos instituições diferentes, mas estamos a cobrir o mesmo jango. Cada um tem que colocar o seu capim de forma o jango a terminar rápido. O bom é que o rei do Bailundo hoje é aberto, aceita conselho, é aberto, porque os outros havia um preconceito. O juiz não procura o rei, o procurador não procura o rei, o advogado não procura o rei, o comandante da polícia não vem para Umbala devido ao preconceito. Ele diz que estou bem aqui. Se ir a Umbala, às vezes eu vou pisar em algo, depois vou sair lá com a perna inflamada. Então, mas hoje já existe essa intrusão. O rei procura o procurador para velar sobre os problemas que assolam as nossas comunidades. Então, estamos ultrapassando esses conflitos aos poucos e nós estamos aguardando que haja um estatuto que possa dar mais poder e os deveres e os direitos do poder tradicional, porque até hoje está uma salada russa que precisa ser endireitada. Esgotamos aqui com a resposta. Temos ainda aqui inscritas
algumas pessoas. Temos o senhor Joshua Viegas, que pergunta: em direito, aprendemos que existem costumes contra a lei. Como é resolvido o conflito entre o costume e o direito positivo ou normativo? Senhor Joshua Viegas. O senhor Marcial, acho que é Vitorino, não consigo perceber a letra, fala da estrutura orgânica da corte, a relação com o Ambo Kalunga. A senhora Elma, acho que é Hilário, coloca a seguinte questão: de que forma ocorrem os julgamentos no reino do Bailundo? E até que ponto o direito positivo tem interferência ou choca com o direito costumeiro, tendo em atenção o caso Camutuculeno? E ainda o senhor Alexandre Cololo, Cololo ou Calolo, diz que o mucuxi é um instrumento mortal, muitas vezes usado para o mal. Diferente do miquixi, que serve para curar, no reino do Bailundo tem-se usado o mucuxi, e como tem-se usado? E quais as consequências penais caso se use, visto que é um instrumento de feitiço usado para o mal? Ok. Quanto à estrutura orgânica da corte, eu vou convidar que comprem o meu livro, aí tem tudo. Comprem o livro, e trouxe alguns. Depois vamos entrar em contato com a área da livraria da universidade para deixar alguns livros. Ali tem muita matéria relacionada à estrutura e, inclusive, a função de cada membro, de cada ministro do reino, porque é muita coisa. É muita coisa. Quanto à relação, eu já fui claro, o Ambo Kalunga, o atual rei moço do Ambo, a relação está boa. Nós nos encontramos diariamente, constantemente, estamos juntos, nos visitamos e estamos a levar juntos os grandes desafios que têm a ver com os 4 eixos: o resgate, a preservação, a valorização e a divulgação da nossa identidade cultural. Eu penso que, quanto a algumas questões colocadas, já dei resposta, né? A forma como ocorre alguns julgamentos, dei exemplo de alguns. E talvez um outro caso que o reino ainda até hoje resolve é o caso, não sei em português qual é o nome que devíamos chamar, o VAS, infidelidade conjugal. Alguém quando é apanhado com a mulher alheia, o reino até hoje resolve essas questões. Olhando para a realidade do nosso país,
se nesse momento tomarmos uma decisão de que o poder tradicional cessa, somente o poder estadual é que pode resolver os problemas, não temos juízes capazes neste momento. Imagine que numa população de 600 mil habitantes, só tem um juiz, um procurador. E o povo comete erro a cada dia que passa. Sobretudo quando a economia está boa, os homens brincam com fecho. Não sei aqui, mas lá, isto aqui é uma realidade. São os casos que mais entram quando a economia está boa. Nós temos exemplo prático de uma camada de pessoa, os pensionistas, né, que ganham 700, 500 mil, que ele vai mesmo na mulher do outro, mesmo sabendo que é a mulher do fulano de tal. E quando é apanhado, essa pessoa, como já sabe que não pode resolver por mãos próprias, dá queixa não bala. O rei notifica a pessoa que foi na mulher alheia, notifica a senhora apanhada em adultério. Então, nesse momento, são 3 famílias. E, normalmente, quando haver a veracidade dos casos, a família se levanta para multar. Eles é que dão a multa. Nós simplesmente equilibramos, porque há uns que exageram, 2 milhões, 1.500.000, 1 milhão, enfim. E isso aqui acontece constantemente. Nós, no direito costumeiro, sabemos e entendemos nós que um pecado deste gênero não tem um preço, mas sim indemnizar para pelo menos a consciência estar um pouco equilibrado. E às vezes a família multa 600 mil, 500 mil, a depender. E quando houver aí a confirmação de que daqui a 30 dias, 45 dias vamos trazer esse dinheiro, nós perguntamos também ao Senhor: neste momento vais receber a multa da tua esposa apanhada em adultério. Ainda assim, na mesma, vai continuar com ela? Se ele dizer sim, vou continuar com ela, então a multa diminui. Ele só recebe 10%. Porque às vezes no fundo não é a primeira esposa, não é a segunda, é uma namorada que lhe alugou um quarto de 1.000 kwanza por mês e tem ido lá de vez em quando. Se alguém ir lá, ele multa essa pessoa. Mas se for aquela é casada, cumpriu o costume, né, a apresentação, o pedido, então ali a multa mantém, porque estragou mesmo o lar alheio. Tem havido um momento que mesmo com esse problema ainda o homem assume: é minha esposa, embora me traiu uma vez, também se calhar o problema é meu, esse dia também dormo tipo pneu, então se ela... Pronto, aparecem os homens honestos, falam a verdade. Falam a verdade. Então, essas situações é preciso ouvir, mas ouvir muito. Exatamente. Quanto ao conflito, nós já falamos aqui. Agora, o reino do Bailundo, a verdade seja dita, e eu devo quebrar este preconceito, devo quebrar essa mitologia. Ainda bem que hoje estamos aqui e um dia eu penso que a universidade vai criar condições para que os alunos afetos à Faculdade de Direito visitem o reino do Bailundo. Não é só ouvir, mas ver para crer. Há muita mística, há muito preconceito, a forma como os reinos resolvem os problemas. Hoje estamos numa grande atualização. O rei do Bailundo fala fluentemente umbundo, português, inglês e francês. E isto facilita, inclusive, a nossas comunidades diante de um julgamento. E os nossos julgamentos são abertos, voltados para a humanização, para o bem das nossas comunidades. Esses instrumentos que hoje até... Vocês citam um instrumento que eu até hoje não conheço.
o equice, até hoje mesmo, quem, por exemplo, fez essa pergunta, se calhar também ouviu dizer, nem conhece, nem percebe o que se chama equice. Nós, esses instrumentos que eu falei, que nós banimos a nível das nossas zombalas, isto aqui é uma realidade. Hoje vais encontrar a peça do Omango e o nosso Ukumbi lá, para mostrar à nossa juventude, aos nossos visitantes, de que é desta forma que nós trabalhávamos. Notifica alguém a primeira vez, a segunda, a terceira não vem, a quarta vez é buscá-lo à força e colocado na algema tradicional. Não dói, mas aquilo te põe parado, você não consegue mover, mas não dói. É uma algema tradicional. Você fica ali das 5 até às 9 horas que o rei vem para o julgamento. Mas hoje o rei é humano. Trata o ser humano, porque às vezes não há prova de que é essa pessoa acusada. Então não vale a pena merecer o castigo enquanto não houver provas. E quanto a alguns problemas que se resolvem, por exemplo, alguém que é visto que é mesmo a pessoa que feitiçou, por exemplo, uma tala, maus sonhos, se for ele é orientado para remover esses maus sonhos ou a tala nessa pessoa. Há pessoas que dizem que só fui comprar e mandei, mas não consigo remover. E o rei conhece todos e todas. Conhece as pessoas que curam essas coisas, mas daqueles doutores ou quimbandeiros mesmo verdadeiro que fazem um bom trabalho. Porque nós fizemos uma manutenção, uma limpeza, aqueles charlatões mentirosos, nesse momento já não se encontram no reino. E como Deus deu talento para todos, há pessoas que curam isso sem outras burocracias, sem isso, esses nomes que nós ouvimos aqui, equis e outras coisas por ali. Eles curam mesmo como deve ser. E temos recebido pessoas de diferentes artérias do nosso país. E o nosso trabalho é um trabalho limpo, um trabalho justo, um trabalho honesto, embora disse que tudo que tem a ver com direito costumeiro não se pode escrever, mas um dia temos que escrever para isso ser pautado. Porque o maior problema é que não é todas as autoridades que têm este conhecimento. O que falta, por exemplo, os juízes, os advogados, têm os workshops onde atualizam algumas questões do seu trabalho de julgamento. Mas nós, os reis, cada um está lá no seu beco e faz das suas, sem um prévio conhecimento daquilo que é o lado humano. É assim que o caso que me colocaram aqui sobre Cambutulem é um caso que o país acompanhou, todo mundo ouviu como é que aquela autoridade tradicional resolveu. A nossa maior luta é essa, que pelo menos haja um estatuto para guiar as autoridades tradicionais, evitando esses casos que nós já sabemos, para evitar que atropelemos a lei e, sobretudo, a dignidade humana. É a razão pela qual montamos este conselho, que está fazendo uma digressão em todas as províncias, em todos os municípios. Nós saímos 2 vezes por mês, porque está bem explícito na nossa Constituição. O poder tradicional é parceiro do Estado angolano. E esta parceria, estamos a trabalhar de forma que continue a ser profícua e que o Estado também se aproxime de nós para não estarmos nas nossas. E que tudo que não é controlado depois dá muitos erros. É dali que precisamos esses encontros constantes. Eu penso que quanto às perguntas e às respostas estou bem esgotado. Muito obrigado. Temos ainda aqui 1, 2, 3, 4, que são as últimas
intervenções. Portanto, a senhora Samara Madeira. Quantas mulheres o rei do Bailundo pode ter? Senhora Isabel Leite, gostaria de saber qual é a relação que existe entre tradição e feitiço. Acho que novamente o senhor Joshua Viegas. Como está organizado o Tribunal Tradicional e quem é a autoridade máxima? E finalmente, senhor, acho que é Mateus. Mateus, acho que é Comanche. Vossa Majestade, a pergunta que eu tenho é de natureza interativa. Por favor, permita que o microfone chegue até ao Mateus Comanche para perguntar. E então o Mateus Comanche, onde está? Ah. Outra vez, muito boa tarde a todos. Sim, como já sabem, eu respondo pelo nome de Mateus Kamenye. A Sua Majestade, durante a sua explanação, avalizou-nos a perguntar até as perguntas imperguntáveis. Portanto, eu gostaria de saber se o rei possui algum poder de natureza inacreditável. E, se o possui, gostaria de saber se o tem utilizado para punir os indivíduos que não respeitam a sua autoridade. É tudo e muito obrigado. Sim, acho que estamos prontos para responder. E vamos começar mesmo com esta última. No fundo, ela queria perguntar se o rei tem feitiço ou não. É isto mesmo. Por isso que ele começou com aquela introdução. Para se chegar a rei, existem duas qualidades. Primeiro, você tem de ser alguém da linhagem. E segundo, você tem de ser sábio. Linhagem mais sabedoria é igual ao poder. É suficiente para se chegar a rei. E com este poder você julga feiticeiro, você julga quimbandeiro, você julga bruxos. Com este poder. Só que assim não é compreensível.
Não é compreensível. Só o rei que entende essa parte. Então, linhagem mais sabedoria é igual a poder. Se o rei tiver o feitiço como tal, é conforme o comandante que anda com a arma na bunda. Quando ficar nervoso, o que é que faz? Dispara. Dispara logo, de imediato. No tempo passado era assim. Então, por isso que o rei tem poder. O rei não é feiticeiro. O rei é poderoso. Obrigado. A pergunta voltou. Como está organizado o tribunal tradicional? Normalmente, quando estamos diante de um julgamento, os 35 ministros todos ficam à volta do julgamento. Ali, os juízes, temos 6 juízes. Pode haver julgamento que não é necessariamente que o rei esteja ali. Por exemplo, o roubo de uma galinha, o roubo de um cabrito. São também julgamentos que nós resolvemos em 10 minutos. Olha que até hoje existe aquele puxa-puxa. A polícia muitas das vezes quer também apanhar o gatuno que roubou o cabrito. Pegam o gatuno do cabrito, levam para a cadeia. Só mesmo ir buscar com o carro azulinho, né? Já gastam combustível, até no comando. Colocam o indivíduo na cadeia. Esperam até 12 horas, não lhe trouxeram comida. E às vezes calha que é sexta-feira. O comando é que tem que dar o mata-bicho, o almoço, o jantar naquele gatuno. Já são gastos do Estado. É final de semana, o procurador não veio para ouvir esse gatuno. Sábado, domingo, se calhar, chega na segunda-feira, até que soltar. Quando derem conta, gastou mais do que o cabrito que foi. Então, esses casos devem só ir para as autoridades tradicionais. Senão, o Estado vai gastar muito numa coisa que a autoridade tradicional devia resolver em 10 minutos. E como é que a autoridade... Bastava ver prova daquele que roubou a galinha ou o cabrito. A família paga, porque nós temos uma sensibilidade, temos uma união. Quando um comete, a família ajuda a resolver o problema, não paga sozinho. E quando a família não tiver, é dar uma empreitada que é equivalente a uma galinha ou a um cabrito. Isso aqui é em 10 minutos. E lá os juízes, né? Por isso que eu convido a comprar o livro. No livro tem tudo isto. É um livro preparado para ajudar mesmo. E lá tem os vários problemas que o reino resolve. A relação, quer saber a diferenciação entre tradição e feitiço. Eu também convido a ir no dicionário, porque tradição são hábitos e costumes de uma determinada família, passado de geração em geração. Às vezes há aquele dizer que a tradição deles é mais forte, mas está a querer dizer que o feitiço dele é mais... Não, isso está errado. Você é um acadêmico, em nenhum momento pode usar ou confundir o termo tradição com o termo feitiço. Porque tradição são hábitos e costumes de uma determinada comunidade, de uma determinada família, que passa de geração em geração. Agora, feitiço é uma técnica, é um mal, detentora de uma família, e que pode ser também uma tradição frequente daquela família. É uma técnica que uma família se calhar usa. E como nós sabemos, a família é respeitada porque tem feitiço. Então, feitiço e tradição não são coisas semelhantes. A pergunta difícil: quantas mulheres tem o rei, ou que o rei do Bailundo pode ter? Também está lá no livro. Inclusive os nomes. Está mesmo lá. O mínimo dos mínimos são 5 mulheres.
Eu digo o mínimo dos mínimos, porque já tivemos reis que tiveram 28 mulheres, a exemplo do Equique II. E o segredo está num produto que nós temos lá no Bailundo, a nível do país, não sei se é a nível da África, se é a nível do mundo. E essa fazenda, onde tem esse produto, está mesmo atrás do Palácio do Rei, o Longueço. Nós demos essa receita ao diretor provincial da cultura do Ambo, já pisou gêmeos. O mínimo dos mínimos são 5. O rei tem que ter a rainha, a cia, a angandala e deve ter aquela esposa, né, das saídas, quando o rei vai para o Brasil, vai para um outro lugar, leva ela para ajudar a adornação, organizar a sua majestade. Mas neste momento, o rei do Bailundo tem somente uma rainha com 4 vagas disponíveis. Como na realidade há mulheres que se apaixonam, se alguém tiver apaixonado é só contactar o nosso embaixador. E é interessante ter uma mulher aqui em Luanda. O rei está constantemente na capital do país, sozinho. E esse dia com o AC ligado, eu não estou habituado ao AC, estou a sofrer. Muito obrigado. Muito obrigado. Terminamos. Eu quero aproveitar e publicitar a primeira obra com o título A Hegemonia dos Ovimbundo no Reino do Mbalundo. Só mesmo os dizeres daqui da capa convida mesmo você a comprar. E eu vou ler. Dizem que somos iletrados, incultos, sem nem sequer termos a nossa própria escrita. Usamos o alfabeto proveniente do latim. As nossas histórias irreais sobre nós sempre foram colocadas no repertório do misticismo, da fantasia, dos preceitos ocidentais, com o intuito de nos fazerem crer que o que é nosso é diabólico, é ficcional, não é verdadeiro. A obra presente em si não é uma verdadeira absoluta, é uma perspectiva, uma parte fundamental da verdade para juntar as peças do quebra-cabeça sobre as histórias dos povos de Angola. Aprendemos com os nossos séculos, os que vieram antes de nós, muitos estão a ir embora. E o tempo é um grande especialista em apagar memórias, especialmente a de uma população sofrida pela opressão colonial, onde mitos e histórias foram criadas com o intuito de apagarem sistematicamente. Estamos vivos nessa obra. O grande Soma Chongolola Chongonga, Equique VI, o 37º monarca de um dos subgrupos do maior grupo étnico de Angola, traz um pedaço de pão e vinho para sugerir a nós um antídoto à verdade real do verdadeiro Ubuntu. Tua Pandula. Concluída a primeira parte deste evento, convidamos agora os presentes a assistir ao ato de assinatura do Memorando de Entendimento entre a Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola e o Reino do Mbalundo, a ser feito pelo decano da Faculdade de Direito, Amílcar Mário Quinta, e o embaixador do Reino do Mbalundo, Castelo Equique. Este ato será testemunhado pela magnífica reitora da Universidade Católica de Angola e por Sua Majestade Rei do Mbalundo. Importa realçar que o Memorando de Entendimento cobre os seguintes domínios de cooperação. A linha A, a realização de estudos e investigação
no domínio do direito costumeiro do Reino do Umbalundo. A linha B, a edição de obras compilando trabalhos elaborados sobre o direito costumeiro no Reino do Umbalundo. A linha C, a realização por docentes, investigadores e estudantes da Faculdade de Direito da UCAN de visitas de estudo ao Reino do Umbalundo. A linha D, a assistência por docentes, investigadores e estudantes da Faculdade de Direito da UCAN de audiências de julgamento de tribunais tradicionais do Reino do Umbalundo. A linha E, a apresentação na UCAN de palestras, conferências e outras ações afins sobre as práticas, usos e costumes do Reino do Umbalundo. A linha F, a realização de projetos conjuntos no âmbito do Memorando de Entendimento. Deste modo, convidamos o digníssimo decano da Faculdade de Direito da UCAN e o digníssimo embaixador do Reino do Umbalundo, Castelo Equiqui, para a assinatura do Memorando de Entendimento. Convidamos, igualmente, a magnífica reitora da Universidade Católica de Angola e Sua Majestade Rei do Umbalundo para testemunharem este ato. A vossa atenção. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, está assim concluída esta cerimônia. Agradecemos a presença de todos e desejamos continuação de um dia abençoado. Convidamos agora todos os presentes para a foto de família a ser feita na entrada do hall da Universidade Católica de Angola. O pessoal do protocolo estará ao vosso dispor para a devida orientação. Muito obrigado. E, por favor, aguardem a saída do rei após a aula magnífica para deixarem o recinto. Acabamos de presenciar neste momento a aula magna de Sua Majestade Rei do Bailundo, Rei Equiqui VI, que fazia aqui uma apresentação daquilo que é a aula magna sobre o poder da justiça no Reino do Bailundo. E nós vamos nesse momento tentar conversar com alguns representantes da instituição da Universidade Católica de Angola que, de referência, pudéssemos falar um pouco sobre aqui aspecto Exatamente, íamos dizendo que neste momento nós vamos poder conversar com o decano da faculdade ou da Universidade Católica de Angola, que vamos procurar saber a respeito um pouco daquilo que é o ato central que acabamos de presenciar. Muito boa tarde, senhor decano. Sentimento de dever cumprido? Muito boa tarde, eu penso que sim. Tivemos aqui, de facto, uma aula magistral a todos os títulos, louvável. Tivemos a possibilidade da voz de Sua Majestade, o Rei do Bailundo, ouvir todo o seu conhecimento sobre os hábitos, os costumes e as tradições do Reino do Bailundo. Mais do que isso, Sua Majestade fez uma incursão na convivência harmoniosa que deve existir entre o direito estadual e formal e o direito costumeiro, e ficou o repto de nós, enquanto academia, tudo fazermos no sentido de coligirmos, compilarmos e, sobretudo, sistematizarmos este direito consuetudinário que ainda não se encontra reduzido a escrito. Portanto, de resto, o memorando de entendimento que a Faculdade de Direito assinou com o Reino do Bailundo prevê justamente isso: fazer com que os nossos docentes, os nossos investigadores, os nossos estudantes possam visitar
o Reino do Bailundo, realizar visitas de estudo, visitas de campo, para in loco tomarem contato com o direito consuetudinário do Reino do Bailundo. Exatamente. A Universidade Católica, a par daquilo que é o lado da economia, também é muito conhecida pelo lado do direito. E trazer este tema ligado à justiça e ao direito no Reino do Bailundo, queremos acreditar que é por uma razão óbvia. Gostaria de dizer-nos um pouco qual foi a razão que nortearam a escolha, pelo menos do tema que acabamos de ter hoje aqui à aula. Nós temos, ao nível do nosso plano curricular, temos uma disciplina, uma unidade curricular de direitos africanos, onde temos por objeto, entre outras coisas, o estudo também do direito consuetudinário, dos povos africanos em geral e dos grupos etnolinguísticos de Angola em particular. Para além disso, também temos o Centro de Investigação do Direito, que é uma unidade da Faculdade de Direito, que tem como uma das suas linhas de investigação o direito costumeiro. Por isso, trazer para esta universidade de Sua Excelência o Rei do Bailundo foi uma oportunidade para abordar também essas questões que vêm sendo tratadas ao nível da disciplina que eu mencionei, e assim os estudantes conseguiram perceber melhor dos conteúdos que têm sido ministrados nessa disciplina. Então, com a assinatura do memorando aqui, que marca também uma ligação entre a Universidade Católica e o Reino do Bailundo, o que é que a comunidade estudantil poderá esperar ou pode esperar da universidade em particular ou em parceria com o Reino do Bailundo? Pesquisas, estudos e projetos que visam conhecer melhor o direito consuetudinário do Reino do Bailundo nas suas múltiplas manifestações, incluindo ao nível da justiça tradicional e que ouvimos aqui do próprio Rei do Bailundo. Muito obrigado, Decano. Já para terminar, estamos no mês dedicado ao continente berço. Que mensagem deixa a quanto do resgate dos valores culturais a nível do nosso país? Ainda bem que me recorda, esta aula magistral está também enquadrada na celebração do Dia da África, que vai ocorrer a 25 de maio, como sabem. E em relação ao continente, nós temos dito aqui na academia que padecemos de ainda termos um currículo que é muito colonizado, neocolonizado, ainda é um direito que é ensinado de uma perspectiva bastante eurocêntrica, e temos defendido aquilo que um filósofo americano, Molefi Asante Keita, considerou ser a afrocentricidade. Nós, os africanos, temos de estar no centro da nossa própria narrativa. Temos que incutir no jovem estudante que a África tem valores culturais próprios que devem ser conhecidos, partilhados e disseminados. É isso que nos falta fazer. No fundo, é o tal voltar para as nossas tradições, para as nossas culturas. Muito obrigado. Acabamos de falar agora com o decano. Obrigado. Falávamos com o decano aqui da instituição que hoje organizou este encontro entre o Reino do Bailundo e o Homem dos Estudantes de Direito desta universidade, que por sinal é uma das universidades que tem contribuído no resgate dos valores culturais a nível do país, tal como fez menção aqui o decano, de que dentro do seu sistema curricular há uma cadeira em especial que dá uma atenção relativamente aos aspectos culturais que norteiam o nosso país. Deste ponto, nós nos despedimos e continuamos a convidar a si a manter-se ligado à Kitanda Line, porque as informações não passam desapercebidas neste seu canal digital. Boa tarde e boa continuação.